Divisões na Igreja. Prezado senhor, entrei a primeira vez neste site e li algumas perguntas e respostas. Sou católico, participava de grupos de oração enquanto estava no Brasil e ia e continuo assistindo às missas. Percebo que em algumas igrejas católicas que frequentei, existem algumas posturas, acredito humanas, de padres que, ao invés de fazerem com que as pessoas se aproximem da igreja, de Deus, fazem o contrário e acabam afastando e criando uma imagem diferente da real. Posturas como egoísmo, sou dono desta igreja, ou venda de determinadas coisas dentro da igreja, o que é condenado por Cristo, pois a igreja é uma casa de oração, ou shows, não estou condenando nada nem ninguém, só algumas posturas de padres e, por que não, de fiéis. Ou na forma de alguns sacerdotes e pessoas que ajudam na igreja responderem ou tratarem os outros como se fossem inferiores. Minha pergunta: se Jesus voltasse aos nossos tempos, em que igreja ele entraria? Já que, pelo que parece, quase todas fazem o que ele disse para não fazer. Algumas coisas foram citadas anteriormente, seja católica, protestante, etc. Na verdade, não entendo por que algumas igrejas mantêm celebrações tradicionais e não aceitam a renovação, e outros da renovação criticam a igreja tradicional e o pior, me perdoe se eu estiver totalmente equivocado, mas o Papa aprova o movimento da renovação carismática. Já vi bastante coisas dentro da igreja. Não sou católico porque me convém, e acho que ser católico por conveniência é melhor não ser. Ou é, ou não é. Apesar de estar dentro da religião, ainda não entendo essas determinadas posturas. Me perdoe se fiz uma salada, mas gostaria de uma explicação. Muito obrigado e que Deus abençoe. Muito prezado, salve Maria. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou sua igreja sobre Pedro. A Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja de Cristo. As divisões e a confusão atualmente existentes na igreja são o resultado das inovações do Concílio Vaticano II, concílio pastoral e não dogmático, portanto falível, que pretendendo unir católicos e hereges através do ecumenismo, só dividiu os católicos. A unidade é fruto da verdade. Só a verdade une. Por isso, só pode haver uma fé, uma só crença. O Vaticano II, colocando a fé abaixo do amor, e um amor humano, filantrópico, e não a caridade que é o amor sobrenatural, só desuniu e quebrou a unidade dos católicos. Assim, o movimento carismático foi uma invasão do pentecostalismo protestante na igreja, patrocinada pelo cardeal Suanet, com o aval de Paulo VI. Esse mesmo Paulo VI, que desde a juventude se aliara aos modernistas e simpatizava com o comunismo, permitiu a formação da teologia da libertação com a orientação que deu à Conferência de Medellín. A recuperação da união dos católicos só se dará quando se condenarem os erros do Vaticano II. Por exemplo, o Papa João Paulo II fez decretos restabelecendo os confessionários e quase ninguém deu ouvidos ao que o Papa mandou. Ainda esta semana, segundo se informou, o Papa João Paulo II determinou que a CNBB assinasse um documento defendendo a moral católica nas questões familiares e que não se desse a comunhão a divorciados recasados. Bastou isso para que alguns bispos, entre os quais Dom Casaldália, se rebelassem contra o Papa e declarassem que continuariam a dar a comunhão a recasados. É mais que uma desobediência, é um verdadeiro cisma, e esse cisma não é apenas local. A revolta contra as mais recentes determinações do Papa João Paulo II é tão grande que alguns julgam que no próximo conclave se dará um cisma universal. O terceiro segredo de Fátima e os sonhos proféticos de Dom Bosco apontam nessa direção. Peço-lhe que veja o texto sobre esses temas no site Monfort. Esperando tê-lo ajudado a compreender a crise atual, me despeço. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.